Está entrando no ar. Jornal Visionários. Apresentação Fernando Frangão. Os bastidores da política. Venho mandar um abraço para os parceiros. Gratidão. E a gente não pode esquecer dos padrinhos. O padrinho é ele, Edivan Ferreira, Esquininha Variedades. Aqui no bairro João da Borideg, na rua 21 de abril, com a Pascoal Carlos Corneto, na esquina. Um abraço, Edivan Ferreira, que Deus abençoe, sucesso e crescimento. Um abraço também para o cara que é lutador, é pedreiro, construtor também, é ele, padrinho, Donizete. Aquele abraço, Donizete, que Deus abençoe muito você. Um abraço também para o eletricista que é sério, honesto e é o melhor eletricista aqui de Moreira César, ele, Altamiro e Alexandre. Um abraço, que Deus abençoe. Deus abençoe também ele, o caminhoneiro Teco, o Tecão. Deus abençoe, o padrinho, gente boa, parceiro. Mas um abraço também para ele. É ele, o Vanderlei e a esposa Leni, proprietários ali do mercado lá no Feital, Estrela, Comercial Estrela, e as padarias aqui em Moreira César, no bairro Ramos e também no Pazim, Padaria Estrela. Um abraço também para ele, Washington e Lana, WA Pastéis. Lá é uma delícia. E fica localizado de frente ali o Rocha Materiais para Construção, ao lado da UPA e também ali ao lado da paróquia São Vicente de Paulo. O padre, um abraço, padre, gente boa, o padre Gabriel e o Roque. O Roque é psicólogo. Um abraço, Deus abençoe. E agora vai começar a entrevista com ele, nobre vereador Dil Gari Abençoado. Vai contar um pouco da sua trajetória, como começou, e agora é um vereador da cidade de Pindamonhangaba. Foi eleito em 2024, assumiu em 2025 e ele vai falar os pontos positivos da sua gestão. Boa noite, nobre vereador Gari Abençoado. Seja bem-vindo aqui no Jornal Visionários. Boa noite, Frangão. Eu que sou grato de estar no Jornal Visionário nessa noite aí, um momento especial, um momento muito delicado, um momento da gente estar unido, né, sempre trabalhando pelo melhor da nossa cidade. E foi isso que a gente foi eleito, né? A gente foi eleito para se dedicar ao melhor do futuro da cidade. Porque a cidade, graças a Deus, ela está num crescimento muito grande, né? Está trazendo emprego, indústria, né? Nós estamos numa linha que a gestão ela está andando bem, ela está caminhando bem. E é isso que pinda melhor, cada dia melhor. Porque o legislativo, eu quando fui eleito, graças a Deus, que eu louvo primeiramente a Deus e o apoio de toda Pindamonhangaba, que é uma cidade que, graças a Deus, que eu vim lá de fora, né? Tenho só 10 anos que eu vou fazer aqui, e foi uma surpresa para mim hoje estar numa cadeira legislativa que Deus preparou para mim, porque quem prepara Deus, primeiramente, Deus em primeiro lugar. E eu louvo muito a Deus por esse momento e também por essa cidade maravilhosa, uma cidade acolhedora, uma cidade do povo humilde, uma cidade que as pessoas gostam de dar oportunidade para as pessoas. Então, assim, toda a minha vida eu cheguei aqui, eu tinha 46 anos. Né? Hoje eu estou com 54 anos, estou indo para 55, agora em maio, se Deus permitir, se eu chegar até lá. Então, para mim, foi a cidade maravilhosa, não é o Rio de Janeiro, é Pindamonhangaba, uma cidade abençoada, uma cidade que cuidou de mim na rua, né? Desde no dia que eu consegui um emprego de gari, graças a Deus, de varreção, né? Foi uma empresa que abriu as portas para mim na época e também a prefeitura também abriu as portas para mim na época, né? Com a parceria dos secretários, dos adjuntos, dos parceiros. E eu tenho só que agradecer primeiramente a Deus e a cidade de Pindamonhangaba. É uma cidade que, para mim, o maior crescimento da minha vida não foi a terra que eu nasci. Não, foi o lugar que Deus ele abriu as portas do céu e hoje, né, como
a minha vassourinha na mão, com a minha alegria, com o meu evangelismo de falar assim, Jesus cura, salva, liberta, com aquele louvor que não há ferrolho, nem porta, que a gente deu aquela 22 milhões de visualização na época, né? E com as outras gravações também que eu fui, né? Graças a Deus tá aqui o nosso André aqui, que trabalhou comigo quando eu trabalhava de garejo, estava ali, me apoiava também, né? André, muito obrigado. Teve uma vez que chamaram para fazer uma entrevista lá no Araritama, um negócio lá dos animais, lá do Araritama, um negócio dos policiais lá da GCM, né? Aí falou assim, não, deixa que ele grava. Então, assim, é pessoa que viu você, um olhar diferente em você. E a melhor coisa é você ser grata a essas pessoas, como o André, como você hoje também sou grata por a sua pessoa, de ter me apoiado, de falar assim, olha, trabalha sério que você vai ser eleito, como o João Cantijo, como o Daniel, que hoje é meu assessor, como todo o povo de Pindamonhangaba que se dedicou a me apoiar, a me ajudar. Assim, não é o Gari, é primeiramente Deus e aquelas pessoas que viu algo em você que poucas pessoas viu. Mas eu sou muito grato e hoje para mim é um prazer imenso estar no seu jornal hoje. Tá, né, tendo essa oportunidade da gente estar aqui divulgando, compartilhando, contando um pouco da minha história, porque que acontece? Eu fui gari lá em Guarulhos, né? Eu como gari, eu construí uma microempresa, uma microtransportadora trabalhando de gari, né? Fui um microempresário. Depois da empresa, aí eu passei 9 meses decretado como morto, acho que a maioria das pessoas já sabe na cidade. Perdi tudo, mas eu tinha uma promessa que não era de mim, era de Deus. E quando Deus tem uma promessa na vida da gente, Ele conclui. Não importa se vai demorar 1 ano, 10 anos, 20, o tempo é de Deus. Lá no livro de Eclesiastes fala que é o tempo determinado para todas as coisas. E quando eu cheguei aqui, quando eu estava vindo para cá, para São Paulo, eu desempregado, sem dinheiro, sem emprego, sem nada. E dentro do metrô, lá dentro do motor de Camaragibe, Recife, Deus usou uma mulher para mim e falou assim, tu vai passar por uma terra que tu nunca plantou teus pés. E para saber que é eu que eu estou te vendo para lá, tu será o homem mais honrado, mais conhecido naquela cidade. A porta já está aberta e lá muito teu nome. Por isso que eu digo, continue eu cada vez me diminuindo e o Senhor crescendo na nossa vida. E eu sou grato a todos vocês em nome de Jesus. Ô Gari abençoado, você é de natural de qual cidade? Eu sou natural de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Eu saí de lá com meus 25 anos de idade, vim para cá em 95, eu fiquei dos meus 25 anos em Guarulhos, né? E de Guarulhos eu morei 2 anos em Guaianazes, morei 15 em Guarulhos. Inclusive até agora, final de ano agora, eu fiquei 9 anos sem ir lá, porque a gente paga aluguel, né? O salário não dava para me viajar, né? Aí, graças a Deus, como fui eleito agora nessa campanha, eu agradeço primeiramente a Deus e a população de Pina que teve esse olhar em mim, graças a Deus. Eu fui lá ver meu pai agora e fui surpreendido, né? Eu cheguei lá dia 22 de dezembro, quando foi dia 2, meu pai deu um infarto e faleceu, lá em Vitória Santo Antão, né? Aí tá lá minha mãezinha lá, tô lá cuidando dela lá, a gente colocou uma pessoa para cuidar dela, mas é quando eu falo para você, eu nunca pensei que eu vinha de uma terra do outro lado do mundo e ia chegar onde eu cheguei hoje. É por isso que eu não posso perder a minha essência, não posso perder a minha humildade. E eu tenho que voltar para a rua, pegar minha vassourinha e trazer alegria para o povo. É isso que o pessoal precisa, da gente ter o coração puro. Né? Porque às vezes a gente vem lá de baixo, como eu vim, lá da roça, do sertão, a realidade é essa. E quando a gente chega em algum lugar, a gente nunca pode esquecer do primeiro peixe que você pegou. Você nunca pode esquecer do primeiro apoio que você teve, do primeiro copo de água, do carinho, da atenção, de as pessoas me ajudar muito aqui em Pindamonhangaba, que graças a Deus eu fui fazer o pão de ônibus ali, tomei um conhecimento ali, o Jornal da Tribuna foi lá e, né, foi uma matéria comigo lá, e depois veio o canal Novo Templo, aí o que acontece? Aí quando eu fui para aquela Avenida Bom Sucesso, aí realmente foi um sucesso mesmo, graças a Deus. Aí a gente, por isso que eu digo, eu sou grato a tudo, e eu continuo falando, eu nunca quero deixar nada aqui subir para minha cabeça, nem o poder, nem as condições financeiras, nada, eu quero ser, continue, eu sou o Gari abençoado, eu quero ser a mesma pessoa, do início eu posso chegar até algo maior, ou seja, o que Deus determinar para mim. Agora eu quero ser a maneira que eu sou. Essa é a minha realidade da vida. Em 2020, você saiu candidato a vereador, ficou como suplente
e não foi eleito. Como foi naquele momento quando você viu na urna a sua votação? Foi uma surpresa. Para mim foi uma surpresa, é por isso que eu sou grato, porque eu não saí derrotado, eu saí vitorioso, né? Porque ali foi o tempo do meu crescimento e do meu amadurecimento, né? Eu vi que eu tinha potencial, né? Porque assim, como a gente gosta, eu mesmo sou um cara que eu sou uma pessoa que eu sou muito ligado na Bíblia, porque Davi, ele foi ungido a rei criança, não foi? Mas ele só chegou no trono no tempo. Então, assim, Deus me deu o sinal para me preparar para que ia chegar meu tempo, ia chegar meu. Assim, eu não senti derrotado, eu me senti mais vitorioso. Porque nessa eleição passada agora, eu tive a minha esposa, que você vira a luta da minha esposa, na cidade toda contemplou. E daquela época, em 2020, quem viu essa visão em mim foi quem? Ricardo Piorino. Quando o Ricardo chamou eu recuei. Mas o Tebeg, que trabalha comigo, que é meu assessor lá, ele ficou batendo na tecla, vai. Aí eu fui. Quando eu cheguei no gabinete do Dr. Israel lá na avenida, aí eu dei de cara com o quê? Com uma pessoa que eu nunca tinha conhecido, nunca tinha visto, eu dei de cara com o quê? Com a esposa do João, que é a Denise. Aí a Denise falou assim, eu vou te ajudar, né? Inclusive, por isso que eu digo, para mim, uma assessora que para mim foi Deus que colocou no meu caminho, na minha vida. Então, assim, aí, quer dizer, ela lutou, trabalhamos e a gente teve aquela votação. Nós temos 2.709 votos, né? A próxima, eu dependo de Deus. Eu não sei se eu vou estar com vida e saúde até lá. Eu não sei se o que é que Deus tem preparado de melhor para mim. Por que eu não falo assim? Eu sou um vereador que eu não sei trabalhar. O sol ele brilha para todo. Eu não sei trabalhar tirando o sonho de ninguém, né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho lá dentro daquela Câmara, graças a Deus, tive um apoio muito grande na Câmara Vereador, sou muito grato pelo apoio, né? Graças a Deus, dos funcionários, dos vereadores eleitos. Por quê? Porque assim, você tem que trabalhar numa linha que você faça só o seu trabalho. Faça seu trabalho com dignidade, com sinceridade, com respeito à população, suando a camisa, tá na rua, tá correndo atrás dos benefícios, tá correndo atrás dos projetos, uns projetos que a gente tem, uns projetos produtivos, uns projetos que é da classe do baixo, que é o gari, para beneficiar as pessoas carentes, necessitadas. Isso para mim é maravilhoso, isso para mim não tem presente de Deus maior do que você fazer o bem, sem olhar quem. Isso para mim é importante. O nobre vereador Gari abençoado, dia 1º de janeiro de 2025 você assumiu, agora já tem 1 ano e 4 meses. Qual foi os desafios maiores? Olha, eu que não falei, antes da gente entrar aqui nesse momento aqui, ao vivo, o meu maior desafio foi encontrar uma equipe preparada, né? E eu tenho uma equipe preparada. Quando você tem uma equipe preparada, que te orienta, que é o doutor Daniel que trabalha comigo, me orienta, não deixa a gente pisar em falso, tudo assim. As dificuldades vai ter, porque perfeição só em Cristo Jesus. Mas a gente tem que ter um jogo, tem que trabalhar e não olhar ao contrário, para frente. E a função do vereador, não vereador, é lutar pelos projetos e fiscalizar. Você citou dos projetos. E eu estou vendo que você está lutando para vários projetos nos bairros da cidade de Pindamonhangaba. Fala desses projetos para todos que estão assistindo. A gente tem um projeto muito importante para Pindamonhangaba. O que aconteceu? Que eu falo, por que eu trabalho em equipe? Não é o Gari quem faz sozinho. É uma equipe que ajusta, uma equipe que alinha, entendeu? Quando eu entrei na Câmara, eu já entrei numa preparação que eu não tinha, né? Eu não tinha, porque quando eu fui eleito, quando saiu o resultado nas urnas, um dia eu estava na Avenida São Benedito ali, e eu olhei para o céu e falou assim, e agora? O que é que eu vou fazer na Câmara? Porque eu fui eleito, e eu vou ter que assumir minha cadeira. Mas eu olhei para o céu e falei assim, Deus, me dai sabedoria. Eu me ajoelhei aqui, com a minha vassoura do lado, falei, Deus, me dá sabedoria. E quando a gente pede a Deus,
Deus dá. Aí o que acontece? Eu chamei a Denise, né? Até o João esteve lá em casa, no dia que a gente estava lá. Aí a gente chegou lá, a Denise falou, ó, eu falei, Denise, você é uma pessoa experiente. Aí eu coloquei a Denise como assessora, a Denise falou assim, aí precisava mais de outro assessor. Aí a Denise chamou o doutor Daniel, né? Aí depois abriu o LEG para chefe de gabinete. Aí eu coloquei a Denise como chefe de gabinete, doutor Daniel e doutor Tebeg. Quer dizer, são as pessoas que tá na rua todo dia, são as pessoas que tá suando com nós, né? E são pessoas que têm a intuição da gente, se for a vontade de Deus, da gente permanecer, trabalhando sério, honestamente, dignamente, e não tem como você não souber agilizar, fazer uma boa agilização, quando você tem uma equipe preparada. Porque antes de você errar, a sua equipe já está ali, ó, te orientando. Entendeu? Te orientando. Aí tem o projeto do Banco de Alimentos, nós vamos atender mais de 3 mil pessoas vulneráveis, famílias vulneráveis, né? Tem uns trabalhos que a gente pediu eu pedi uma quadra de areia ali para a cidade Jardim. A gente tem muitos projetos para ser lançado ainda, que não foi concluído ainda, né? Tem muitos projetos para ser lançado, né? E porque tem, a gente, eu só gosto de mesmo abrir o LEG quando tiver aprovado, quando tiver concluído e quando tiver sendo solicitado. Porque a gente tem que trabalhar nessa linha. Quando o Banco de Alimentos foi aprovado, graças a Deus o vereador da Câmara, que não aprovou, aí veio o desafio. Qual foi o desafio? O prédio. Né? Nós fomos correr atrás do prédio. Aí a gente vai daqui, e vai no canto, e vai no outro, e fiscaliza os prédios vazios que tem na prefeitura. Aí no canto foi 7 de setembro, aí eu estou na passeada de 7 de setembro, lá em Moreira César. Aí eu tinha comentário com a Luciana da Educação. A Luciana falou, Gari, tem ali o prédio que era o projeto do Guri. O prédio está desativado, não tem nada lá. Aí nós chegou pro eu falei, Ricardo, eu preciso de um prédio. Né? Aí o Ricardo foi lá, acessou o prédio pra gente fomos lá, 80% das minhas emendas foi para o Banco de Alimento, 80% já está sendo investido 1.400.000, né, doutor Daniel? 1.400.000. Agora vai vir a reforma do prédio. Aí depois da reforma do prédio, aí nós temos o Banco de Alimento, ele vai ser sustentado com verba do governo federal. Entendeu? E é um projeto que a gente fomos lá em Araraquara, é um projeto estrondoso. É um projeto que eu acho que é um projeto da alimentação. Vai ter cozinha solidária, vai ter padaria, vai ter tudo que o projeto, curso, revento, vai ter tudo lá dentro. Então, assim, é um projeto que vai dar estrutura para as pessoas que estão passando dificuldade, vai dar alimento para as pessoas, vai ter cozinha solidária. Quer dizer, é um projeto que um investimento muito grande. Mas esse projeto aí, eu acho que é o melhor projeto que vai ser implantado em Pindamonhangaba hoje, é o projeto do Banco de Alimentos. Ô Gari, eu vi você, junto com o novo vereador Everton, um deputado que mandou uma emenda. Qual foi essa emenda? Foi do Marcelvino. Foi o Marcelvino que mandou para mim 300 mil para o Banco de Alimento, né? Para o Banco de Alimento. E a Denise conseguiu outra emenda também com mais um deputado, mais 200 mil. Né? São 500 mil já para comprar cama fria, para comprar os equipamentos para o Banco de Alimento, para que a gente possa dar início para executar a inauguração em 2027, se Deus permitir, em nome de Jesus. Entendeu? Ô Gari, muitas pessoas gostam do seu trabalho. Eu vejo que o forte é o social. Fala mais um pouco do social. Porque o meu forte é o social, Frangão. O que é que acontece? Quando eu trabalhava naquela avenida, você lembra da época do Covid, né? O que acontece? Eu sou a pessoa que meu alvo é fazer o bem. E quando eu cheguei naquela avenida ali, eu sempre ajudava as pessoas. Mesmo quando eu trabalhava na Pioneira, na época, depois passou para Renovar.
que hoje não está mais, hoje entrou a sistema, está fazendo um excelente trabalho, graças a Deus. Não saiu a licitação dela ainda, mas já está perto de ser executada e está fazendo um excelente trabalho. Então, se aquela avenida ali, o que aconteceu naquela avenida ali? Eu pegava até minha marmita, que eu almoçava. Quantas vezes eu estava almoçando ali, aí com a minha marmita ali no fundo do carrinho ali, embaixo, que eu colocava os sacos, e as pessoas chegavam para mim, eu tô com fome, eu pegava minha marmita e pá, dava. Isso era direto, e as pessoas viam aquilo, né? Quando eu fui, o Piolino chegou para mim e falou assim, o que é que você gosta de fazer, Gari? Ele diga ajudar os outros. Aí ele falou assim, eu trouxe a política, é a oportunidade de você continuar ajudando as pessoas. Foi por isso que eu entrei. O meu objetivo era o quê? Era continuar fazendo o que eu estou fazendo, meu trabalho social. Agora, na eleição, eu sem experiência de nada, mas eu estava estruturado, que eu fiquei suplente, eu fiquei atuando. Eu pedia limpeza de bairro, aquele campo da Cidade Jardim, a gente conseguiu colocar 3 postes, você estava sempre lá iluminado, né? Eu junto com o Piolino conseguimos colocar 3 postes, iluminação na quadra, a limpeza de bairro, era uma lombada, era uma foto que estourava no bairro, eu via, ia levava para o Ricardo, aí eu fui atuando. E quando a gente planta os bons frutos, a gente vai plantando assim mesmo, depois vai vir a colheita. E eu fui atuando, trabalhando. Aí quando o Piolino chamou, eu mesmo, porque eu peguei mesmo a minha esposa, que a minha esposa falou assim, vamos, eu não queria ir mais. Então eu conversei para a Denise, eu falei, Denise, eu não vou querer ir não, eu não sei o que eu vou querer. A Denise falou, não, se você quiser, eu lhe apoio. Aí eu fui chamado para sair do Republicano. Só que assim, mesmo eu fora, sempre eu ligava para a Denise, eu falava, Denise falava, não, se você confia no meu trabalho, fica onde você está. Lá você vai ser eleito, a Denise falava para mim. Aí eu segurava. Veio um pessoal do Codemo, Gari, vem para cá. Aí a Denise, não saia de lá. Se você confia no meu trabalho, você vai ser eleito lá. Aí o que acontece? Quando a minha esposa foi para a rua pedir voto, que a gente não tinha recurso, a gente não teve ajuda de ninguém para ganhar uma eleição. Mas a gente tinha o principal, que era a mão de Deus, né? Aí o que acontece? Aí a gente pegou, a minha esposa foi para a rua, só que a minha esposa, ela ficava na ansiedade que eu ganhasse. E eu não. Isso é a realidade. Eu chegava, eu chegava a entregar meu cartãozinho pro pessoal, eu fazia bem assim, pessoal. Fazia bem assim. Seja feita a vontade de Deus, né? E eu chegava na minha casa, eu dobrava meu joelho, eu falava só assim, Deus, afasta de mim esse cálice, mas cumpra a sua vontade. A minha campanha todinha foi dessa maneira. Eu não pedi voto, eu vim pedir voto nos últimos dias, porque faltando 8 dias para a eleição, a minha esposa, eu varrendo rua, vocês chegaram a ver minha esposa com a placa de isopor na cidade, com o meu número Gari abençoado 1055. Aí, faltando 8 dias para a eleição, passou um cidadão assim com a prancheta assim na mão, uma caneta e falou para mim assim, olha, Jesus mandou falar com você ali. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, Jesus falou para mim assim, usou ele e falou assim, confessa para mim que você está eleito. 3 vezes. Aí eu falei assim, não, eu estou eleito. Eu estou eleito. Ele falou assim, confessa que eu falei assim, eu estou eleito em nome de Jesus, eu estou eleito em nome de Jesus. Quando eu confessei as 3 vezes, Deus falou para mim assim, você confessou que você está eleito, agora você fica 7 dias de jejum. Aí eu fui para o jejum. E 7 horas da manhã, eu sabia que eu estava eleito. Não tinha nem começado a votação ainda. Porque quando eu vim votar de manhã cedo, quem eu encontrava na rua falava para mim assim, já tá lá. Eu já deixei lá, eu tô todo arrepiado aqui. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, só se ele não quiser, porque quem manda é ele, não é verdade? E quando foi 11h30, eu liguei para Denise. Eu falei, Denise, eu tenho 1000 votos na urna. A Denise tremou na base. A Denise falou assim, você quer matar eu, filho? Denise, eu tenho viu. Porque eu sabia que eu ia estar eleito. Porque, primeiramente, Deus, ele não falha. Quando ele falou para mim assim, você está eleito. Se Deus tinha falado para mim, eu tinha que depositar toda a confiança.
Aí eu falei pra Denise, quando foi 5h30 da tarde, a Denise ligou pra mim e falou assim, pode sair na rua, você tá eleito. Mas mesmo assim eu fiquei esperando até o final. Aí a gente teve 2.700. Por isso que eu falo, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar e a gente trabalha com o pessoal que quer ver você crescer, que está no seu sucesso, não adianta falar mal de mim, nem de A, nem de B, não adianta fofocar de ninguém, tá com o picuinho de ninguém. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que toda autoridade ela é construída por Deus. Né? Então assim, eu tinha confiança e eu tinha certeza que eu estava eleito, porque de manhã cedo, aí quando eu fui levar minha esposa para votar, aí de frente o colégio lá da faculdade ali do Correio, ali do Pujó, né? Do Pujó e aquele colégio ali no teu Correio, ali em cima, né? Da FASC. Quando eu estava lá, o pessoal já estava gritando de manhã cedo. Vitória, vitória! Aí eu com medo pro pessoal não achar que eu estava fazendo boca de urna, eu, ó, dei no pé. Vazei, porque eu sabia que eu estava eleito. Entendeu? Aí eu aqui, ó, eu falei pra mulher, ó, vambora, senão nós vai preso. Aí eu digo, só glória, vambora. Mas eu tava assim, porque assim, é melhor quando, ó, vou pra você. Quando é Deus, não adianta, meu. Não adianta, entendeu? E não adianta, porque aí o que aconteceu? Tinha um carroceiro na rua, catando reciclagem, ele falou pra minha esposa, pega um isopor desse, fala uma placa pra mim que ele andava a cidade toda, de dia e de noite. E o pessoal, tá com ele, eu tô com você, entendeu? Quer dizer assim, quando é Deus, Deus abre uma porta daqui, Deus usa o que ele quer, a realidade é essa. Por isso que eu falo, ele não é o gari. O gari é uma pessoa falha, pecador, igual a todo mundo, mas é a confiança que eu tenho em Deus. Entendeu? A confiança que eu tenho em Deus. Sabe por quê? Porque quando eu fui decretado como morto numa sala de cirurgia, quando o médico levou que me abriu sem anestesia, ó, é de arrepiar. Eu falei assim, a última palavra aqui está na mão do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se Ele quiser, eu vou descer. E se Ele não quiser, você vai ver a glória de Deus. E eu desafiei Deus e ali Deus me curou dentro do hospital. Fui curado dentro do elevador. Você entendeu? Saí de lá com ruim coração. Quer dizer, a minha vida é 100% Jesus. Eu falo para todo mundo, falei, não, eu dependo de Deus. A pessoa, Gari, não, para me ser a minha reeleição, eu dependo de Deus. Eu não vou mudar a minha essência. Sabe por quê? Porque meu pai, ele trabalhou a vida inteira. A dor maior que eu senti agora foi esse Natal. Por quê? Eu nunca tive condições de fazer nada pelo meu pai. Né? E eu peguei o excesso da câmera, eu tenho um Celtinha preto aí, estou com ele aí na frente, foi a herança do meu pai. Meu pai vendeu uma propriedade lá em Pernambuco em 2022. Aí mandou para cada um 20 mil reais. Eu peguei o meu, comprei o carrinho, tá com ele até hoje. Né? Aí o que acontece? Né? E eu peguei o carrinho, arrumei todinho, porque meu pai não tinha visto o carrinho, reformei, fiz motor, deixei ele zero. Fui para Pernambuco nele, no Celtinha. Aí eu cheguei lá, peguei meu pai, levei na praia, cheguei lá no Pernambuco, minha mãe lá lavando roupa na mão, comprei máquina de lavar, fiz tudo por minha mãe. E meu pai fez hoje, a honra e a glória de Jesus, hoje, aquilo que eu nunca tive condição de fazer, hoje eu estou fazendo. E eu fiquei muito feliz, né? Aí, quando foi, levei na praia, tudo, quando foi dia 2, eu fui surpreendido. Ele teve um infarto, eu socorri ele, né? E a semana passada que eu terminei de pagar o resto da despesa do velório dele, né? Eu estou lá cuidando da minha mãe, coloquei uma pessoa lá para cuidar da minha mãe, que ela está com 80 e poucos anos, né? E a idade é complicada. E ela não faz, tem que tomar cuidado que ela deixa fogo ligado, tudo, ela não tem problema de habilitite, que o pessoal fala, né? Esquece das coisas, quer dizer assim, eu fiquei triste porque meu pai partiu. Porque eu queria fazer aquilo que eu nunca fiz com ele, que eu não tinha condições. Agora que Deus me deu umas condições de vida melhor, eu queria continuar ajudando ele, mas foi a vontade de Deus. Que Deus abençoe. Entendeu? Carinho abençoado. Qual está sendo a sua estratégia e a preparação para a reeleição? Olha, a estratégia minha está sendo o que a gente está fazendo, o nosso trabalho. Trabalhando fortemente, tem muitas coisas, muitos projetos grandes aí para vir aí, muitas coisas que vai surpreender, que eu não falei, eu gosto de Deus, eu posso abrir o leg mesmo, quando tiver sancionado, que eu falando, agora eu estou com a carta na mão, eu posso, né, porque às vezes a gente fala uma coisa e não dá certo, aí fica até chato para nós mesmos, né, e assim, nosso mandato é um mandato sincero, um mandato com muita verdade, né. Aí a gente também tem
a Alegria Itinerante, né? Que é um projeto que a minha esposa, né, era o sonho da minha esposa fazer aonde? Nos bairros carentes, Feital, Barra das Campinas, Xangri-Lá, Cerônica, Castoleira, Bem Viver. Essas crianças que, assim, o pai às vezes não tem condições de nem dar nenhuma alimentação, mas a gente levar no shopping, né? Aí nós estamos aí também já, eu quero separar aí das minhas emendas desse ano agora uns 500 mil, né? Aí vai ter cinema para as crianças, vai ter vai ter tudo que for de melhor. Vai ter uma banda para tocar, evangelizar. Quer dizer, você que veio, graças a Deus, eu sou rico da glória de Deus, né? O meu objetivo é esse, é olhar para onde eu vim. Porque eu fui criado na roça, eu estava falando para minha sogra hoje, eu fui criado na roça, quando a gente foi criado lá, meu pai, a gente trabalhou na enxada, plantando mandioca, batata, né, plantando, vivia de plantação, né? Aí o que acontece? A gente só comia um feijãozinho, um arrozinho, sábado e domingo. Um franguinho. Durante a semana, aquelas carnes duras com o cabelo assim que a gente arrancava no dente, sabe? Eu tenho vergonha de falar minhas origens, a gente tem que ser origem, a gente tem que ser verdadeiro. A gente só comia um feijãozinho, um arrozinho e um macarrão só sábado e domingo, à tarde, que ele chegava da feira. Durante a semana era só aquele feijão preto e farinha. E carne de orelha de porco, né? Tripa de porco, né? Eu sei o que é a bandeira fome, eu sei que é dificuldade, eu sei que é uma cama do hospital porque eu passei por ela, eu sei que é doído você chegar em casa, ter uma criança e não poder dar um pão, não poder dar uma alimentação. Isso daí dói, porque a gente adulta, a gente entende, mas a criança não entende. Então, assim, qual é o meu objetivo? Qual é a minha bandeira lá? A fome. Cuidar das pessoas como eu. Porque não adianta, eu posso construir, eu posso chegar, hoje Deus me permitiu ser um vereador, amanhã não sei se eu vou ser um deputado, se eu vou ser reeleito, se eu vou ser não sei, o que Deus determinar na minha vida vai ser bem-vindo em nome de Jesus. Ou que eu continue, que eu pare à vontade de Deus. Mas eu tenho que olhar para onde? Para a minha necessidade, quando eu não tinha, que as pessoas me acolheu, né? As pessoas me acolheu. E assim, eu nunca tive vergonha, não é porque, e outra, isso daqui é carne. A gente é pobre, a gente está aqui hoje. Amanhã você pode partir daqui e nada daqui você vai levar. Então, faça o melhor. E faça como você faz para Deus. Porque para Deus se dá o melhor. O Gari abençoado, nobre vereador. É difícil ser vereador? Olha, fácil não é. Fácil não é, né? Fácil não é. Mas, quando eu falo para você, minha preocupação é de fazer meu trabalho. Meu objetivo é esse. Eu não tenho nada, quem é esquerda, quem é direita, não tenho religião e política, cada um tem suas escolhas assim. Mas eu, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar da Câmara, porque meus projetos, tudo foi aprovado. Né? Graças a Deus, meus projetos estão sendo tudo, graças a Deus com meus companheiros lá, né? Está sendo aprovado. Então, assim, eu não posso falar, não, a gente não vamos generalizar. A gente tem que ter um equilíbrio, né? E política é um jogo de futebol. Você, né, não pode empatar, tem que se empatar, né? Então, assim, você tem que fazer o gol, né? E se você não... É que nem quando eu falei, o nobre vereador como eu, Marco Maior, presidente da Câmara, Ricardo Peoria, falei, gente, eu sou uma pessoa que eu não tenho maldade. Não tem como você orar a madrugada toda, que nem eu oro, e no dia amanhecer com o coração mal. Não tem como, né? Então, assim, eu quero só fazer meu trabalho. Só isso que eu peço, primeiramente, a Deus. E para mim, não tenho nada com... Para mim, um vereador da Câmara, não tem que falar mal de nenhum. Porque eu não consigo falar mal de nenhum, não falo mal de ninguém. Você nunca viu eu falando mal de ninguém. Que eu não falo. Na minha campanha, eu estava fazendo minha campanha, o cara chegava para mim, eu vou votar no Frangão. Eu digo, Deus abençoe ele. Eu vou votar no Ébito, Deus abençoe. Eu fiz aquilo que é meu. Não adianta eu querer falar mal de fulano, de Betrano, ficar jogando ninguém contra ninguém, não. Ei, aquele que confia no Senhor, como muito diz Senhor, que não se abala, permanece para sempre. A minha confiança está em Deus, né? Porque, de tanto eu sou um cara assim de... O sonho do vereador Gari abençoado. Qual é o sonho? Antigamente, o meu sonho da minha vida mesmo,
se um dia se Deus me der vida e saúde, e Deus conceder a minha aposentadoria, se for a vontade de Deus, o meu maior sonho na minha vida é trabalhar para Jesus. O meu maior sonho é trabalhar que eu trabalho. Porque o que eu estou fazendo para Deus. É o meu evangelismo, é pregar, é cantar, é trazer o pessoal para perto de Deus. Porque isso aqui, tudo é passageiro. Nada você vai levar daqui. Você pode morrer cheio de dinheiro, você pode ser prefeito, vereador, doutor, juiz, presidente, governador. Todo mundo vai embora. Cuide. O meu maior sonho na minha vida é uma coisa mais que eu peço a Deus todos os dias. Hoje eu estava indo para Taubaté e eu estava dentro do meu carro hoje pedindo a Deus, sabe o quê? Que Deus não tire o meu nome do livro da vida. O meu maior sonho é fazer o meu melhor pelo ser humano. O meu maior sonho é ver as pessoas bem. Porque se você está bem, eu vou estar bem também. Né? Não tem como eu estar com a minha barriga cheia, você está com fome e eu falar que está bom para mim. Aí eu não sou ser humano. Né? Eu sou um cara arrogante, uma pessoa que boba, né? Porque o arrogante para mim não é um cara bobo. Né? Porque cada gente tem um coração bom, qual é o seu objetivo? Se eu cresci, eu quero que você cresça mais do que eu quero o dobro para você. Isso é que Deus quer da gente. Né? Não a gente ter o espírito de Caim, de querer ver a maldade, de querer ver a destruição, de querer ver derrubar outro. Eu não consigo. Eu consigo ser o Gari. Ô, Gari abençoado, novo vereador. Hobby, cantor preferido e time profissional que você... Olha, eu falo a você. No dia a dia. Eu falo a você, time, eu já fui São Paulino doente. Eu já fui São Paulino doente, eu não vou mentir. Quando a seleção brasileira estava jogando, era capaz de eu entrar dentro do telão. Mas hoje, depois que eu verdadeiramente tive um encontro com Jesus, como está nós, estamos em conta aqui 7, né? Nós 7 aqui, esse mundo para mim tem nada para oferecer. É tudo ilusão. Tudo ilusão. Tem gente, porque o futebol, é assim que acontece. Qual é a minha meta hoje? É que eu não falei assim. Eu sou uma pessoa que 100% da minha vida é Cristo. Entendeu? E outra, eu não tenho nada contra, cada um tem seu livre-arbítrio. Eu vejo o pastor corintiano, São Paulino, por lá no céu não tem time de futebol, lá não tem campo. Lá é lugar de adoração. Eu não tenho nada contra. Agora, a minha meta, cada um, Deus trabalha de uma maneira. A minha meta mesmo, 100% é Jesus, mais nada. Esse mundo para mim. A gente tem que desfrutar. Você ser um vereador é pecado? Não. Ser um prefeito é pecado? Não. Se Deus te der uma condição de vida, é pecado? Não. É pecado homem prosperar? Não. Não é pecado. É pecado a gente querer tirar dos outros, aí é pecado. Mas se Deus está... eu me sinto feliz hoje como vereador, não por causa do poder, que eu não sou um cara arrogante. Deus me livre. Mas hoje eu vejo que aquilo que eu fazia, que eu gostava de fazer, sangrava ali para fazer, ganhar assim, as pessoas me ajudando ali no meu trabalho social. Hoje, Deus me deu essa oportunidade de eu estar naquela cadeira até o tempo que Ele determinar, com as minhas emendas positivas, eu consigo alcançar milhares de famílias necessitadas. Qual é a minha preocupação? A minha preocupação, essas crianças aí, esse dia eu vi no evento aqui em Moreira, essas crianças aí que a mãe não trabalha porque a criança vive em cima de uma cadeira de roda, que não consegue arrumar emprego porque tem que limpar a criança, essas pessoas aí eu quero cadastrar no meu banco de alimentos. Né? Porque nem todo mundo tem uma renda suficiente para manter a despesa, não é verdade? Eu estou assim, esse é meu objetivo, fazer o meu para Deus. E minha linha é essa, não consigo ser uma pessoa, eu tenho a validade, eu sou eu mesmo, não dá para você hoje, né? Esse dia eu tenho uma irmã minha que mora em Jacarepaguá, e de vez em quando eu vou lá visitar ela, né? Aí tem um rapaz lá que falou para minha irmã, né? Eu entro e saio lá, ninguém sabe que eu sou vereador. Porque lá é um lugar sinistro, né? Aí apareceu um pastor lá, falou para minha irmã, né? Mas seu irmão não é vereador? Minha irmã é. Mas do jeito que ele tá, porque eu estava de chinelo, porque assim, eu acho que tem que justificar eu. É ele. É Jesus. Entendeu? Porque não adianta você ver, sabe qual é o mal das pessoas? As pessoas veem você por fora. Ele vê o livro pela capa. Deus, ele não viu o homem por fora. Deus, ele viu o homem por dentro. Entendeu? Deus não contempla a beleza de fora. Aqui. Porque foi que Davi,
Ele foi um homem que ele pecou muito contra Deus, mas foi segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração puro. Você falha, eu erro, mas quando você erra, peca, que você dobra seu joelho e fala assim, pai, me perdoa, me dá mais uma oportunidade. É isso que Deus quer da gente, que a gente continue no nosso coração puro. E de falar mal de você, toda árvore que ela dá fruta, ela é espedrejada. Aí você passa a ser igual massa de pão e bolo. Quanto mais bate, mais você cresce. Vamos embora. Entendeu? A realidade é essa. Né? Gary, chegou o final da entrevista. Dá uma palavra de motivação para todos que estão assistindo. Eu só falo para vocês uma coisa. O segredo, a chave da vitória é a oração e a gente não perder a fé. A gente não perder a fé e a gente correr atrás do nosso sonho. Porque a mão de Deus, ela não está encolhida sobre a nossa vida, ela está estendida. Então, sabe qual é uma coisa que destrói a vida do homem, acaba todo o sucesso do homem? Quer que eu fale para você? A murmuração. A murmuração. Porque você está vendo o Gary hoje aqui, eu passei por tanta perseguição, dentro, não é nem fora, dentro da minha parentela, e eu derramar lágrima de sangue. A lágrima descer dos olhos assim, e Deus falar assim, olha, os humilhados serão exaltados, no meu tempo eu vou te honrar. Tudo assim, nunca desista do seu objetivo, nunca desista dos seus sonhos, sabe por quê? Lá em Eclesiastes fala que é o ter determinado para todas as coisas. E o homem, você pode ser o seu melhor amigo, mas a sua total confiança, Cristo Jesus. E as outras coisas será concluída em nome de Jesus. É a esperança do homem. Gratidão. Gratidão. Eu que sou grato. Gratidão de você estar aqui hoje. Não. Que Deus abençoe muito sucesso, que eu torço para você. Você é uma pessoa simples, humilde e merecedor, e você tem uma grande missão aqui em Pindamonhangaba. Amém. Eu creio em nome de Jesus. Eu que sou grato pelo seu programa. Que Deus continue te abençoando, te dando paz, te dando saúde. Que nas suas orações você não esqueça de mim, eu também não vou esquecer de você. Com certeza. Sabe por quê? Porque a gente é uma corrente do bem. A corrente do bem não tem divisão. Não tem divisão. A gente tem que estar unido, independente de religião, independente de placa de igreja. Eu sou sebreano há 40, quase 50 anos de idade, com 7 anos de idade está na igreja. Mas é o que eu falo. Eu não discuto religião. Deus é amor. E Deus quer que a gente tenha amor. E o jeito que Ele é amor, Ele também é justiça. Deus quer que a gente se une. Se eu errar, pode chamar minha atenção, que eu não vou ser um cara arrogante, não. Me perdoe em nome de Jesus. Eu sou assim, quando eu peço perdão, me perdoe. Sabe por quê? Porque assim, quando você tem um coração puro, você não vê uma raiz de mágoa, não tem como você ser diferente. Não adianta. E eu sou muito grato por todo aqui, Daniel, o seu nome é? Feliquito, o João, o André, amigão meu, do peito e coração, o menino aqui é o Gerson Cardoso. Aos Cardoso, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, pela atenção. E se eu errei aqui, me perdoe que eu sou falho e sou errante igual a todo mundo. Eu sou melhor que ninguém. E um abraço para toda a Pindamonhangaba, Moreira César, né, que a gente precisa primeiramente das orações de cada um de vocês. E ninguém faz nada sozinho e ninguém chega em lugar sozinho. Ninguém. Ninguém. A gente depende de todo mundo. A gente é uma escadinha, um depende do outro. É que eu falo, eu não viu, a minha reeleição, eu dependo do céu. Se o céu quiser, seja feita a vontade de Deus. E que Deus abençoe a toda Moreira César e todo o município de Pindamonhangaba e também a cidade vizinha também, como Roseira, Taubaté, toda essa região nossa. Aparecida, a gente tem que ter um carinho por todo, porque todo, independente de município, de bairro, todos somos irmãos em Cristo Jesus e que Deus abençoe a todos, muita paz, muita saúde. Aí só glória, só vitória. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço. Agradecimento aí ao Gerson Cardoso pela filmagem. Deus abençoe. Gerson Cardoso. Fernando Frangão, Gerson Cardoso. Fui!